Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária. Toda quarta-feira na TV Candidez nós temos encontro marcado. Muito obrigado a vocês que acompanham Geração Solidária ao longo de mais de 14 anos, quase 15 anos. Estamos aqui na TV Candidez construindo essa onda do bem que é o Geração Solidária. O primeiro quadro nosso primeiro convidado, claro, meu grande amigo naturopata Ramon de Assis, que traz tantos temas legais ligados a essa ciência natural que é a naturopatia. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores da TV Candidez que acompanham Geração Solidária em Divinópolis, Nova Serrana, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Araújos, Perdigão, enfim, a toda a nossa região que tem acompanhado e construído com a gente temas tão ricos, né, de informações que nós levamos para vocês. Olha, quero mandar um abração muito especial a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana, com quem faço parte, e especial a minhas amigas, né, Roberta, que é coordenador do Gamas e Ripas, Lili, que é especialista em saúde da mulher, a Débora e a Flávia, enfermeira. Quero também abraçar o meu grande amigo Felipe, coordenador do CEL, que faz um trabalho maravilhoso com toda a sua equipe da Odonto lá no CEL de Nova Serrana, tá bom? Abraçar muito mesmo meu grande amigo, comunicador e que faz parte também da gestão de Nova Serrana, que é o Ângelo Máximo. E claro, quero estender mais um abraço à dona Maria Amália, que acompanha há muito tempo. Quando cheguei lá, ela falou, olha, há mais de 10 anos eu acompanho o seu programa, Geraldinho. Muito bacana. E acompanha sim, fala dos temas que a gente está conversando aqui durante a nossa programação. Abraçar minha amiga Juliana, enfim. E abraçando elas, abraço todos os servidores, a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana e, claro, a todos os servidores de toda a estrutura do município. E abraçar também os nossos amigos aqui da saúde de Divinópolis, que trabalham também no município, fazendo saúde pública, que é uma questão que é uma área tão bacana e envolve tanto a comunidade. A gente tem que participar muito desse grupo e apoiar muito, porque a atenção básica é tudo, não é isso? E vamos começar nosso programa, claro. Daqui a pouquinho eu quero chamar você para ficar bem antenado com o tema que o Ramon de Assis, nosso amigo naturopata, vai levar para você hoje. Sai daí que estou voltando já já com o nosso convidado. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Bem, pessoal, o programa Geração Solidária, ele leva para você toda semana, a gente tem prazer e agradeço muito a Deus por esse momento que Ele nos proporciona de trazer informação para você, levar na tua casa, levar para você, internauta, essa informação dessa ciência natural que é a naturopatia, onde meu amigo Ramon de Assis, naturopata, tem nos ajudado tanto, tem nos orientado tanto. E vou te falar uma coisa, foram várias pessoas que já falaram que mudaram de hábito, né, depois que começou a acompanhar, né,
o nosso bate-papo aqui da naturopatia e falou da riqueza que é a naturopatia na vida dessas pessoas com as mudanças de hábito. Ramon, prazer muito grande te receber mais uma vez Geração Solidária. Toda semana você é figurinha carimbada. Nosso programa está aqui fazendo a abertura com você, que tem conversado com temas, levado temas tão ricos, né, para o nosso telespectador e internauta. Mas cada semana você prepara um tema melhor do que o passado e qual que é o tema de hoje? Hoje é qual é a real necessidade dos medicamentos químicos. Ótimo. Não, muito interessante. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a gente abordou esse tema, né? Nem é muito a nossa área, porque a gente só faz indicações de fórmulas naturais, exclusivamente naturais. Tem gente que ainda tem essa preocupação quando chega no meu consultório. O senhor só trata aí com remédio natural mesmo? Eu, com certeza, né? A gente só trata dessa forma. Mas a gente vai chamar atenção para isso. Né, a gente vai fazer esse parâmetro, né, não vai deixar de fazer esse parâmetro, mas destacando. Por quê? Porque existe uma real necessidade de alguns medicamentos químicos? Existe. Mas e a automedicação, que é o grande vilão? Esse é o grande vilão. Mas olha só, existe a real necessidade? Existe. Em raros casos, raríssimos casos. Muitas vezes, inclusive, a pessoa só vai necessitar obrigatoriamente de um medicamento, por exemplo, de controle de arritmia cardíaca. Sim. Ah, não, precisa tomar o controle de arritmia cardíaca, precisa tomar o remédio das convulsões e epilepsia. Muitas vezes porque chegou naquele momento de precisar. Olha só, tem pessoas que já nascem com esses problemas, né? A gente chama de problemas congênitos, né? Que a pessoa já nasceu com aquele problema. Existem. Aí, normalmente, são os casos que a pessoa precisa realmente por uma vida toda. Entendi. Mas quando a pessoa não nasce com aquele problema e adquire aquele problema ao longo da vida, já nos chama a atenção que faltou alguma coisa, faltou um acompanhamento, um suplemento, um hábito que não levasse a pessoa a desenvolver aquele problema. Tanto que a gente já trouxe no seu programa, por exemplo, o tema de epigenética e nutrigenética, que a gente consegue, mesmo a pessoa carregando a predisposição no gene, na herança genética, a gente não precisa despertar aquela doença. Então a naturopatia já tem ferramentas para isso. Então, agora, o que eu quero chamar a atenção é que a grande maioria do uso de medicamentos químicos, que vou abrir um parênteses, as pessoas já sabem da gravidade dos efeitos colaterais. Foi feita uma pesquisa americana há alguns tempos, eu destaco a pesquisa americana, que é uma das mais sérias do mundo. Lá quando fala assim, comprovou-se cientificamente, a gente sabe o rigor que as pesquisas americanas têm para chegar àquela conclusão. E o uso de medicamentos por prescrição médica é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Olha que gravidade disso. Mas aí a pessoa já começa a pensar, então o médico, ele que é o errado? Não, não é o errado. Primeiro que o médico convencional, o preparo dele é para lidar com medicamentos químicos mesmo. E quando a pessoa está precisando, né, o médico vai ter que prescrever para ela. Mas o detalhe é, talvez a pessoa não precisaria chegar a esse ponto. E se ela mudasse de hábitos, talvez ela conseguia a remissão, não precisar mais daquele medicamento. Mas a nossa sociedade ainda tem uma cultura de, não, eu tinha pressão alta, mas não tenho mais porque tomo o hipertensivo. Persiste com os mesmos hábitos, então continua ali. Então ela vai continuar precisando do medicamento químico, mas isso não significa que aquele medicamento químico não esteja matando a pessoa ou piorando drasticamente a doença daquela pessoa. Por isso é importante o controle, né? E você consegue agregar juntamente a alopatia com a naturopatia, homeopatia, fitoterapia. Exatamente. É verdade? As pessoas conseguem lidar com isso e até para equilíbrio, né, do próprio organismo. O governo federal instituiu sabiamente, né, na portaria 971 de 2006, me parece, as PICs, né, que são PIC, Práticas Integrativas Complementares. Colocou toda a naturopatia, a fitoterapia, a homeopatia, o termalismo, né, e a acupuntura e outras mais práticas integrativas como complementares, exatamente para a gente entender a importância da preservação do tratamento convencional químico, mas agregar essas práticas para que aquele paciente ganhe com isso,
melhore a sua saúde e, de repente, ele não precisar ou poder diminuir os medicamentos que ele já utilizava. Eu atendia ontem em Itapecerica, né? Sim. Tive um caso, o paciente já não precisa mais do remédio hipertensivo, antihipertensivo, porque nós melhoramos a condição dele emocional, principalmente. Sim. O médico já anunciou, olha, a gente já diminuiu bastante, mas provavelmente a gente vai retirar seu medicamento químico. Que legal, Por quê? gente. Porque a gente promoveu saúde naquele organismo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Se você já está tomando um medicamento químico, tome, né, com responsabilidade, e quem te acompanha faz isso muito bem, mas você não está sentenciado a tomar isso por resto da vida. Por duas razões. Primeiro, que a gente não foi projetado para ter que tomar remédio químico para a vida inteira. Sim. Segundo, se a naturopatia está aí à disposição para melhorar a sua condição e, quem sabe, reduzir ou retirar isso através de muita responsabilidade com o seu acompanhamento médico, inclusive, é possível. Por quê? Nós vamos retirar esses efeitos colaterais que podem trazer outros transtornos para a saúde ou mesmo levar a óbitos, como a gente vê em pesquisas tão frequentemente. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. Existe a real necessidade dos medicamentos químicos? Se sim, continue-se com eles. Se não, vamos trabalhar para reduzi-los ou retirá-los com muita responsabilidade. Então é isso que tem que acontecer, gente. Mudança de hábito. Cuida do seu corpo, esse santuário que é teu corpo, meu amigo. Não deixe chegar a doença. Trabalhe prevenindo doenças, né? Mas tem que ser pensando nisso, não é isso? Com certeza. Amor, muito bom. Então, a gente costuma dizer que a naturopatia é mais do que um sistema de tratamento natural. Sim. É um estilo de vida, né? Maravilha. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas entendam dessa forma. Não, muito legal. Estilo de vida. Vamos fazer então, vamos mudar os hábitos aí, vamos ter um novo estilo de vida e vamos cuidar do nosso corpo, porque vamos envelhecer com saúde, não é isso? Com certeza. Obrigadão mesmo, Ramon. Obrigado. Quarta-feira que vem nós temos mais tema que você vai estar trazendo pra gente. Obrigado de coração. Obrigado também, viu, Você é pelo um ser carinho humano sempre. iluminado. Gosto muito de você. Você é muito especial e você abrilhanta muito o nosso programa, tá? Muito obrigado, Geraldinho. Pessoal, não sai daí que tem matéria chegando pra você, tá bom? Beijo no coração. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Tudo bem, de volta ao programa Geração Solidária. Então, Renato, obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez, participar com a gente do programa Geração Solidária. Há quase 15 anos o programa já está no ar, aqui na TV Cand 10, e a gente constrói com muito amor, sabe, Renato? Eu coloco para a minha vida o seguinte, que quando eu pensei no Geração Solidária, eu pensei em algo que pudesse somar para as pessoas que estão do outro lado, em profissionais que viessem, né, e contasse, e participasse da vida da comunidade, das pessoas lá, né, falando de temas que são tão importantes para o seu dia a dia. E as famílias hoje, toda a sociedade precisa muito de ter esse momento de reflexão para falar desses temas. Um dos temas ricos que nós conversamos, né, nos bastidores, né, que é um tema que é do momento, né, e infelizmente, né, necessita muito de informação para um suporte para as famílias, né, que a ansiedade é um desses temas de hoje, é isso que nós vamos conversar? Exatamente, Geraldinho. E você falando, dando essa abertura da função da geração solidária na vida das pessoas, na casa das pessoas, é exatamente essa reflexão, né, de mostrar para o outro esse movimento. Sim. Por isso que eu falo que quem não passa por desafios na vida, Sim. quem não tem situações a desenvolver, quem não tem conflitos a se entender, quem não tem uma história, né, que desde o momento que a vida ela é compactada em etapas, cada etapa traz para a
gente situações positivas Sim. e de desafios. E o programa ele traz isso de uma forma muito bacana, porque é um movimento dos Sim. grupos, da música, das ações sociais. Ele mostra o mundo em ação. E eu falo que quanto mais a gente busca ações do nosso dia a dia que nos movimenta, nós estamos nos curando, porque a cura ela passa pelo movimento. Eu falo muito no consultório quando a gente diagnostica um sintoma, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é o título, é o nome. Sim. Isso é da medicina. Sim. Eu tenho que pensar sobre os componentes que trazem ansiedade, né? Frustrações, angústia, medo, tristeza. Esses são os componentes sinápticos. E aí, de repente, essa tristeza, ela vira um deitar. Deitei. Sim. Estava tão triste que eu não tive ânimo de ir para a escola, que eu não tive ânimo de estudar, ânimo de trabalhar e eu deito. A tristeza, a ansiedade, ela não nos assusta como profissionais. O comportamento que a tristeza nos leva assusta, que é o leito, é a cama, é o total desânimo. Uma autocobrança do indivíduo para as conquistas que ele espera da vida, e às vezes em alguns momentos ele se cobra demais, isso pode levar à ansiedade? Eu tenho que chegar àquele foco, eu tenho uma meta, eu não alcancei essa meta, ele quer alcançar essa meta lá no futuro hoje. E aí, essa rotina exagerada, muito rápida, pode levar à ansiedade? Muito. Vamos pegar agora, para quem está nos assistindo, para dar uma pausa no que está fazendo, para entender esse contexto. Nós somos feitos da memória. Sim. Então a memória, ela começa a ter uma função biológica de 4 ao 7. Sim. Nós falamos que o nosso hipocampo, que é onde passa a memória, começa o nosso gravador mental. Então de 4 ao 7, o hipocampo põe isso no sistema de alerta e o hipotálamo passa a memória. Então nós somos essa construção. Vamos pensar que de 4 ao 7, nós fomos crianças muito cobradas. Sim. Cobradas a dar certo, cobradas com notas boas, cobradas a ser perfeitas, sempre muito boazinha. Aquela criança que não pode extrapolar o conceito da infância. E aí estão sempre muito podadas. Tem muito rigor, muita lei no sentido de imposição, não no sentido de correção. É outra linha. Sim. E aí essas crianças crescem sempre tendo que buscar ser sempre melhores, melhores, melhores. É uma eterna busca do melhor. Entendi. Então, tudo que elas conquistam, elas estão sempre numa expectativa muito alta. Sim. Então, se eu não tirar 90%, eu não sou boa. Se eu não tirar 100%, eu não sou boa. O 80% é inatingível no sentido emocional, que se eu tirar 80%, a minha frustração é grande. Porque a minha meta de 4 ao 7 é ser perfeição. E de 7 aos 13 eu tenho que ser perfeito. Entendi. E a gente sabe, por vias da vida, que nós estamos no mercado de trabalho, num momento de competição com as pessoas. Isso tudo faz parte da nossa vida. Sim. E é onde que a gente vê que a ansiedade aumenta, porque eu tenho que provar para o outro que eu tenho que ser bom o tempo todo, eu tenho que conseguir o melhor o tempo todo. E a gente se aceitar dentro de falhas, perdas, lutos, abandonos, términos de relacionamento, mudanças de vida, mudanças de emprego, demissões, está levando as pessoas ao adoecimento extremo desse sentimento. Não está sabendo lidar com o sentimento de mudança. E a vida ela é feita de mudança todos os momentos. E a gente aceitar que as mudanças existem e que às vezes eu vou ter que ceder, às vezes eu vou ter que entender que o outro não é obrigado a estar comigo, que o outro não tem esse lugar do tem que ser assim. Não, está assim. Então a gente ter paciência de nos entender dentro dessas fases traz todas as memórias de infância. Então nós somos hoje memórias. E se a gente não trabalha quem sou eu com as minhas memórias, eu posso me perder. Olha um caso muito interessante que teve no consultório há um tempo atrás. Ela sempre era cobrada a ajudar em casa. E é bom, a gente tem que ajudar dentro de um controle. Mas dentro do que é igual. Eu ajudava muito, meu irmão tinha a mesma condição, ajudava pouco. Então era cobrado para mim. Eu tinha que fazer. Sim. O outro não era tanto. Não era o mesmo peso, a mesma medida em casa para todos. Sim. E o cérebro entendeu que se eu tiver mais condições,
eu tenho que ajudar mais. Mas a minha condição e a do outro era igual. Então ele começou a ter uma autossabotagem de nunca poder ter dinheiro. Então ele sempre devia. Ele ganhava bem, mas sempre estava endividado, sempre tinha dívidas. Porque a memória entendeu que se eu tiver condições, eu tenho que fazer para os outros. Então uma vez a mãe disse, olha, você tem mais dinheiro, ajuda sua tia. Ajuda seu primo que está passando dificuldade. Fulano fez um empréstimo no banco, sua irmã não consegue pagar. Ajuda sua irmã. E ele começou a se pôr nesse lugar de sempre ter que fazer para os outros. E aí hoje, o que acontece? Né? A cobrança. Ele tem condições de ter coisas boas e se sabota o tempo todo que eu não posso ter. Porque se eu tiver não é meu, é para o outro. E isso faz com que a pessoa perde o controle financeiro e não dá conta de firmar com nada, porque há uma cobrança embutida numa memória. Por isso que a gente fala que o trabalho terapêutico é a gente entender memórias, entender que comportamento é esse. É como se fosse um bloqueio? É bloqueio? Não, né? Passa pela linha do bloqueio porque o hipocampo faz isso. O hipocampo é o nosso sistema de memória quando... Às vezes quem está nos assistindo tem dificuldade de tirar carteira de motorista. Olha como é que isso é bacana no cérebro. E aí, faz as aulas muito bem, treina, o instrutor fala, nossa, você está muito bem na direção, mas no dia de tirar a carteira, que o instrutor está lá, tem isso, Geraldinho, você com toda habilidade, toda estratégia, e aí tem uma memória aí. Aí essa pessoa, dia que o instrutor vai, ela... pega a direção, consegue sair bem, de repente a perna esquerda começa a tremer e o carro morre. Essa perna esquerda, quando ela treme, o sistema nervoso central dela... Aconteceu comigo, viu? Liga no cérebro. Pronto, aí ela chega no consultório e fala, Renato, já tentei 18 vezes. O que está acontecendo comigo? Primeira coisa, vamos entender suas memórias. Você lembra de alguma recordação de um acidente que você viu, ou de uma carreta que tombou próximo? Aí, na hora, ela fala, não lembro. Eu falei, então vamos usar isso para a gente resgatar. Durante a semana, se tiver qualquer memória, me manda, porque às vezes eu esqueço, às vezes é só uma coisa que passou. Aí ela me manda, Renato, olha, teve uma época, quando eu tinha 13 anos, a gente indo para a roça, eu vi um cavalo caído e uma caminhonete que bateu. E aí ele estava lá, tinha muita luz, não sei se o rapaz estava doente, porque minha mãe me tampou. Aí eu não lembro do que estava acontecendo, mas eu vi alguma coisa assim, tinha morrido o animal. Pode ser? Falei, vamos entender, porque é uma memória, uma vez que eu diagnostiquei, eu tenho a consciência dela. Olha, e o nosso programa está na TV Itapecerica também, muito legal. Tem 2 semanas que começou, está lá bombando na terça-feira e no domingo às 11 horas. Terça-feira parece que é 8h30 da noite. Um abraço ao pessoal do Itapecerica, minha terra natal. Renato, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe muito. E nós temos mais tempo para a semana que vem, não temos? Isso mesmo, se Deus quiser estaremos aí. Grande muito obrigado. Abraço, meu irmãozinho. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Muito bem, professor Israel Martins, um prazer muito grande, você que é psicopedagogo e as informações que você trouxe nos programas que você participou foram importantes demais, porque eu tive vários educadores e profissionais da saúde, da educação, que me abordaram nas ruas aqui em Divinópolis, que encontraram comigo, que gostou demais, porque são temas ricos, porque principalmente a educação hoje. E tem sido levantado, nessa avaliação sua, tem sido levantado esse tema também entre todos os professores e movimentos deles, tem sido... O que é que você acha? Ou talvez a fragilidade de todos nem permite mais, não tem mais essa energia de estar buscando, que o sistema, como você bem disse, ele nos amarra de alguma forma que você tem que cumprir ou que o sistema pede. E não é essa liberdade de ensino que teríamos no passado, na sociedade sólida, não é isso? Sim, Geraldinho, nós precisamos, o professor
é pessoa humana. Sim. Então nós não podemos colocar o professor como sendo o único que sofre as consequências e o adoecimento mental pelo fato de ser cobrado naquilo que faz. O que eu quero dizer com isso? Se o professor sofre de problemas mentais, nós vamos então trazer aqui, mencionar alguns que nós nos alimentamos das criações dele. Pessoas de mente brilhante. Sim. Van Gogh, né? O destino dele. Sim. Né? Cecília Meirelles. Sim. Uma poetisa de um valor incomensurável. Sim. Sofria de uma suave depressão crônica. Sim. O que dirá então do professor? É verdade. Que, como repito, que com o passar do tempo, o sistema de ensino tem desautorizado a criatividade desse professor. Então, inevitavelmente, esse professor, ele carrega consigo e no silêncio a dor de poder estar fazendo aquilo que ele não dá mais conta de fazer. Porque o que eu queria fazer eu não posso. E o que eu estou fazendo é contra os meus princípios. E eu lhes pergunto, quem é que dá conta de suportar esse fardo? Então, quando se fala do adoecimento da saúde mental da comunidade escolar, há que se pensar naquilo que faz com o sistema de ensino, porque necessariamente quem inventa o modelo de ensino não vive uma realidade escolar. Com certeza. Porque quem está no gabinete desconhece a realidade daquela criança que acabou de ser matriculada. Então, Geraldinho, quando eu digo que hoje o professor está sobrecarregado, ele tem que fazer papel de pai, mãe, psicólogo e de assistente social. Porque todo início de ano vem uma resolução nova. Sim. A escola é um lugar imprevisível. Então, isso recai sobre o professor e tem sido o motivo do cansaço, digamos assim, daquele sentimento de que algo não está bem e que não vale a pena. Mas eu preciso permanecer aqui. A família, talvez uma fórmula, que vamos pensar numa fórmula nova e que nesse ano 2025 a gente pode, né, nós possamos então fazer algo diferente de todos os anos anteriores aí. A família, a participação dela 100% na escola é uma ação importante que pode ir mudando um pouco a realidade, aliviando um pouco, né, a carga que o professor carrega, não é verdade? Como você bem disse, às vezes a escola acaba sendo, né, meio que um educador, além de ser professor, tem que cuidar de várias situações da criança, que em muitas situações a família teria que estar fazendo também, já mandar a criança com algumas informações básicas no modelo de criação dela e tal. E o respeito à educação, a importância da participação na educação. Por isso que é importante o colegiado, né, de pais, hein? Eu acho que está ali junto com os educadores. É fundamental a participação de toda a família, né? É importante, mas é lamentável. Porque as famílias estão, no início da nossa fala, muito preocupadas com as questões do mundo aí fora e com toda a razão. Sim. E acabam esquecendo que também há uma outra preocupação, que é o futuro e o destino do seu filho. Sim, sim. Então, nesse ponto, eu diria que há sim uma segurança. Meu filho está na escola, então, portanto, eu posso ficar despreocupado. Mas eu tenho que participar. Mas eu tenho que participar. Sim. Porque a escola, ela não decide mais. A coisa já vem decidida. Pronta, então, né? é importante que os pais, pelo olhar e pela boca dos professores, eles percebam, olha, o que nós precisamos fazer é isso, mas o que nós estamos fazendo é isso. Portanto, não é compatível com os valores da educação. Então, exatamente, para que haja, Geraldinho, e vocês que nos assistem, para que haja essa sintonia com a escola. Porque eu vejo por aí, Geraldinho, às vezes as famílias vão questionar o professor na sala de aula porque ele está cobrando
o aluno, o para casa que deixou de ser feito. E não é uma cobrança por telefone, é uma cobrança pessoal e violenta. Sim. Então, há casos na nossa região que famílias estão indo esperando o professor na porta da rua para tirar satisfação porque está cobrando do filho desse ou daquele um dever de casa. Muito doido, né? Esse é o problema da despolitização da escola. Com certeza. Quando eu falo despolitização da escola, é você desviar o foco e a preocupação da comunidade escolar para papéis, formulários, como sendo eles o mais importante. E o importante é a formação dos nossos... A formação humana, ela é preponderante para tornar uma sociedade mais justa, solidária como é a geração solidária, que é o ambiente. Pessoal, ficaria aqui 1 hora com o professor Israel, bem, é muito bacana. Olha, todo o tema abordado aqui, todo o nosso bate-papo, esse programa é um programa que leva para você a nossa ansiedade de conhecimento, de buscar informação naquilo que é inerente ao homem, que é realmente trabalhar a sua formação até a velhice, você tem até a idade lá, você ter preocupação em levar temas que as famílias possam discutir entre si, discutam entre vocês, a importância de vocês na escola do seu filho ou do seu netinho, né? Eu acho que tudo isso é importante a gente participar e ajudar a entender que a comunidade, né, de educadores, né? Exatamente. Então, que essa comunidade precisa de mais do nosso apoio e a família também precisa. Você pode ter certeza, se nós abraçarmos a educação, você pode ter certeza que a educação abraça também a causa da família e toda a sociedade, porque ela já faz isso, é natural. Mas vamos então trabalharmos em conjunto e transformar o país. Não buscar facilidades, né, professor? Facilitar, eu tenho que ganhar algo para eu poder, né, ter acesso a isso ou tal. Os presentes que às vezes chegam tão fáceis para você ter uma boa nota, não precisa disso, né? Exatamente. Você tem que estudar porque é bom para você, para o seu futuro, não é isso? É isso que nós esperamos e desejamos, Geraldinho. Que pena, o programa chegou ao final, espero que você tenha curtido o programa conosco. Os temas de hoje foram muito importantes para a nossa vida, nosso dia a dia, não é isso? Espero que você continue acompanhando a Geração Solidária, essa onda do bem, e também nos envie sugestões. São vários profissionais que são nossos convidados ligados à saúde ou à educação. Enfim, vários temas do momento que o Geração Solidária leva para você. Você é o nosso convidado especial e é por vocês, telespectadores e internautas, que construímos essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, todas as famílias aqui da nossa região, e o próximo programa aguarda vocês acompanhando essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Tchau!